selecionar aquela galera. Eu falei, eu posso dar chance pra alguém. Eu posso ensinar alguém, assim, que nunca teve nada e tal. Então, acho que... E durante o processo seletivo, até eu comecei a estudar como é que eu... né? Porque eu não tinha skill nenhum pra fazer aquilo. Então, eu comecei a estudar muito. Assim, eu lembro que eu chegava em casa e estudava. E aquilo foi me transformando muito. E eu comecei a achar essa parte muito mais legal, né? Do que o que eu tava fazendo. Inclusive, eu olhava e falava... nossa, mas que saco esse negócio da meta. Mas que saco esse negócio dos números. Mas, beleza, a gente arruma. Já fazia parte do seu cotidiano há muito tempo. Mas eu falei, tem um negócio aqui muito mais legal, né? E aí, eu percebi que aquela forma que a gente tava fazendo o negócio das metas tava tudo errado. Eu falei, gente, é muito legal. Funcionou na planilha aqui. Eu sentei na planilha, eu com o computador aqui e as 3 pessoas do meu time, a gente concorda que isso funciona plenamente. Mas pra empresa tá horrível, né? E aí, a gente foi mudando um pouco a nossa forma de trabalhar. E aí, eu cheguei e falei assim, gente, eu quero viver o RH por inteiro. Se tiver uma posição que eu puder ir assumir como head de RH de algum lugar e vocês toparem o risco, eu quero ir. Foi isso, eu tive essa conversa com o Vit. E eu falei, eu já tô bem a fim de sair do Brasil mesmo. Então, o que tiver, coloca meu nome. Eu vou tocando aqui a vida, mas eu quero aprender isso. Eu quero um desafio assim. Nossa, o mosquitinho do RH te picou mesmo. Foi, eu fiquei muito maravilhada. Aí eu lembro que daí depois o programa de estágio também virou um programa de trainee. E aí, do trainee, a gente inventou um programa de talentos, porque tinha poucas vagas, mas tinha muita gente que a gente queria contratar. E depois acabou que, né... depois que a gente fez... que enxugou lá a empresa, estavam tendo muitas oportunidades, voltou a crescer, estava rentável. Então, foi muito legal poder participar disso. Então, o programa de trainee também fiz. E aí, é engraçado, porque, assim, eu lembro dos primeiros estagiários que eu contratei nesse programa. E tem uns que estão, assim, a grande maioria deles está brilhando. Foi esses primeiros estagiários, trainees e talentos, eu acompanho muitos deles, seja pelo LinkedIn, seja falando, tem alguns que são meus amigos até hoje. E assim, CFOs, entendeu? E Caramba. daquela época. Dá muito orgulho. E aí, é isso que me move. Aí eu descobri que é isso, ver essa galera crescer não é o que me move. Não é a planilha, não é o número, é o processo. Isso é um negócio que eu faço, é mais natural. Faz parte. Faz parte porque é natural pra mim. Mas o que eu gosto mesmo é de ver a galera se desenvolvendo. Você sabe que eu, por 20 anos, fui executivo de multinacional, de empresa de tecnologia. Sempre na área de negócios, então para mim é super normal acordar e tem que entregar o trimestre, tem que entregar o semestre, tem que entregar o ano, até nos últimos anos já como executivo, já era tem que entregar a semana, tem que entregar o mês, né? E obviamente eu tive muita realização pessoal e profissional durante esse período, vira e mexe, relembro muita coisa que eu conquistei vem desses anos, desses 20 anos como executivo. Mas eu te digo uma coisa, nada me toca mais do que de vez em quando aparecer um ex-candidato nosso e falar assim, esses dias apareceu o cara me chamou, Portugal ou Espanha que ele tá, cara, eu tô numa posição executiva aqui, você me contratou aí no Brasil para uma posição e aí gostaram do trabalho que eu fiz e não sei o quê. Cara, devo isso a você. Óbvio que ele não deve isso a mim, óbvio que não. Mas ouvir esse tipo de coisa, você ver que você mudou a vida de uma pessoa, de uma família. Eu já tive casos de assim, a pessoa assim como você e assim como eu, e o Fio também, em certa medida, viemos de famílias que não tinham recursos abundantes, e aí você vê uma família inteira mudando de patamar de vida por conta de que você conseguiu tocar essa pessoa de alguma maneira. Eu imaginava que você ia se enveredar por esse caminho, porque não tem como. O nosso negócio também ele contribui muito para isso, né? Assim, impressionante. Totalmente. Colocar a pessoa certa no lugar certo, assim, que é aquilo da que essa soma, cultura, isso, mais com certeza, habilidade. Isso, inclusive das métricas que a gente mede dentro da Find. Então, eu até preciso pegar o número certinho que a gente pulsou ontem, atualizado. Até 3 anos, se eu não me engano, 69% dos nossos candidatos foram promovidos. É quase único isso que vocês fazem, né? Porque pouquíssimas consultorias vê o depois, né? Vende, enfim, assim, o que vocês fazem esse pós, de entender o que acontece, de acompanhar a carreira das pessoas, é o diferencial. Eu acho que é muito legal. Porque o nosso dia a dia são pessoas, né? Então a gente tem o elo de confiança, ele é essencial, independente se é uma pessoa candidata hoje ou é cliente, porque os papéis também se misturam ao longo do tempo, né? Sim.
E é muito legal ver isso. Mas esse negócio de ver as pessoas crescerem, de acertar, assim, de... né, poder dar a chance pra alguém florescer o melhor dela ali. Era o que é um você negócio não esperava e que apareceu. Jamais. Era assim, eu não sabia mesmo, assim. Por mais que eu estudasse, se eu não tivesse vivido isso palpável na minha frente ali, com aqueles meninos, né, que na época eram as crianças, hoje são né, diretores, executivos, mas eu não teria assim, ia ser impossível descobrir isso. Então acho que isso foi muito transformacional pra mim. Então, foi um negócio muito legal. E aí, nesse meio do caminho também, eu conto muito com a sorte, tá? Eu tenho total humildade de dizer que boa parte do que eu andei, assim, foi muito sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Você leu minhas perguntas? Antes? Porque... Não, você ia fazer essa Olha pergunta? a pergunta que eu ia perguntar. Quantos por cento do seu sucesso você deposita em estar no lugar certo, na hora certa? E quanto por cento por esforço pessoal? Nossa, não tenho em percentual. Olha, perguntou pra engenheira do processo aqui, a pessoa vai falar, não sei falar o percentual, não. Acho que eu não tenho nem como chutar isso. Mas que eu contei com a sorte muito, assim. Pensa, né? E o Vit lembrou de mim porque eu tava na NTT, encontrei uma pessoa da LL na época lá, da ferrovia, mandei uma mensagem pra ele. E aí eu acho que isso despertou nele. Ele falou, olha, como eu não pensei nela pra tocar isso. Sabe aquela coisa? Tipo, é sorte. Era pra ser. Eu, com todo respeito, eu não acredito em sorte. Na minha casa é proibido. É sério, na minha casa é proibido os meus filhos falarem de sorte e azar. Porque eu acho, assim, eu uso até às vezes a palavra, nossa, eu tive sorte de acontecer tal coisa, que é tipo assim, é que a explicação desse imponderável é tão longa que a gente usa a sorte ou azar meio que pra dar uma resumida. Mas, na verdade, você semeou isso. O Vit te ligou porque você semeou isso de alguma maneira. Tem você isso criou também, né? As condições, você se colocou em situações que te expuseram de alguma maneira e te levaram para esse lugar. Então, eu não sou o dono da razão, não, tá? Essa é uma visão minha particular aqui, mas... E eu vou falar... Vocês podem criticar ele aqui no offline, tá bom? Vai ter e eu tendo a concordar tem gente atacando pedra, também. tem gente elogiando. Porque a sorte, né, não tem a ciência, assim. Então, mas eu gostei da sua definição também. E tem uma parte de esforço, assim, porque eu sei que, né, não sou a pessoa mais inteligente da sala, não sou... se eu não estudar muito, não trabalhar muito, entendeu? Não tem... O que eu vou fazer, né? Então, eu tenho plena consciência disso. Então, eu sempre trabalhei muito, muito, muito mesmo. E sempre tentando focar ao máximo a minha produtividade. Eu sempre tentei ser muito focada em resolver o problema. Sabe, meu jogo sempre foi na bola. Então, vamos resolver o problema aqui. Esse problema, vamos resolver o problema. E aí, nessa época, assim, né? Então, a conformação do mundo lá tinha sido feito um planejamento estratégico e uma das operações da América Latina era minúscula, chamava Other Latin American Markets, né? Outros. A galera não põe nem nome, era outros. Other já não é legal, outros, né? Chamava outros. Eu era revoltada com aquilo, né? Mas o outros lá tinha um plano de crescimento muito forte, porque era a oportunidade, né? De crescer, porque não tinha produto. Na época era só Heinz, tá? Mas não tinha Heinz, nem no Chile, nem na Argentina, Colômbia, não tinha. Não tinha, tinha algumas coisas da Banquete ali, que é uma marca local na Costa Rica, que até é a fábrica que tem lá. E em alguns outros países da América Central. E era isso. E tinha todo esse mar de oportunidades. Caribe, América Central, a América do Sul ali, exceto Brasil e Venezuela, né? Porque, Panamá, que é um mercado grande também. Isso, porque tinha Brasil, Venezuela e México, e o resto era minúsculo, né? Era o Others. Venezuela? Venezuela, a Heinz, ela nasceu na América Latina, na Venezuela. O resto, no México, no Brasil e na Costa Rica, foi aquisição. Né? Não nasceu. A Venezuela foi um dos países mais ricos da América Latina. Então foi nessa época que nasceu a Heinz lá, que foi a expansão que fizeram, né, dos Estados Unidos para lá. Sim. E aí... e surgiu essa oportunidade da cadeira de RH. A pessoa que tocava RH lá pediu desligamento. Então, surgiu a cadeira do RH. Eu tinha acabado de pedir para, se surgir uma oportunidade, eu quero ir. E eu já tinha... eu tive interesse na Costa Rica. Quando eu trabalhava na Vale, eu tinha feito aula de espanhol e eu queria me desenvolver no espanhol. E eu sempre achei muito legal essa questão da biodiversidade lá, né? De ser um país
tão pequeno, mas com um percentual tão grande da biodiversidade do mundo e maior fauna, a diversidade de fauna de pássaros do mundo, né? Não,